Meu nome é Dennis, e esta é a história de como meu casamento de 8 anos chegou ao fim. Durante o café da manhã, com nada mais do que um sorriso de canto e uma mentira, e como apenas uma semana depois, uma carta escondida quebrou tudo o que eu achava que sabia. Quando lembro dos primeiros dias com minha esposa, Joan, parece quase irreal o quão perfeitamente a vida parecia se encaixar. Casei com ela durante o que eu acreditava ter sido o melhor ano da minha vida. Naquela época, eu trabalhava como engenheiro aeronáutico, a carreira que sonhava desde criança. Eu costumava passar noites estudando livros sobre aviões, esboçando desenhos nos cantos dos meus cadernos. Finalmente, eu estava vivendo esse sonho. O trabalho pagava bem, com benefícios de moradia e viagens por cima. Então, dinheiro nunca foi algo que precisávamos nos preocupar. A vida parecia estável, confortável, quase sem esforço. E Joan, ela era tudo que eu achava que poderia querer. Linda, gentil e apoiadora. Logo após nos casarmos, ela me disse que não planejava trabalhar. Eu disse que tudo bem. Meu salário era mais do que suficiente para nós dois, e, se ela quisesse focar na casa ou até fazer o que bem entendesse, eu não tinha reclamações. Eu a amava. E quando você realmente ama alguém, especialmente no começo, você não mede o que dá, você simplesmente dá. Eu garanti que ela tivesse tudo. Passeios de fim de semana com as amigas, férias longas com a família, tratamentos de spa, bolsas de grife, jantares sofisticados, presentes para os irmãos dela, você escolhe. Ela nunca precisou pedir 2 vezes. E eu me sentia orgulhoso disso. Prover para ela me fazia sentir um verdadeiro homem, como se estivesse fazendo a coisa certa pela minha esposa. Ela sempre me agradecia também, o bastante para me fazer sentir apreciado. Concordamos em esperar para ter filhos. Nenhum de nós tinha pressa. Queríamos tempo para aproveitar um ao outro, viajar, construir uma base forte antes de dar esse passo. E, honestamente, aqueles primeiros anos foram bons. Ríamos frequentemente, criávamos pequenas rotinas juntos, compartilhávamos refeições, ficávamos acordados até tarde assistindo a programas. Acredito que tínhamos algo sólido, algo duradouro. Nossas finanças eram estáveis. Nossas emoções pareciam alinhadas. Olhando para trás, vejo agora como é fácil confundir rotina com verdadeira felicidade. Por um tempo, tudo permaneceu firme. Joan gostava da previsibilidade, e eu gostava de ser quem proporcionava isso. Mas então veio o ano em que tudo mudou. Minha equipe foi designada para um projeto crítico, desenvolvendo um componente de segurança para uma nova aeronave comercial. Era alta pressão, altos riscos, prazos impossíveis. E, embora já tivéssemos feito esse tipo de trabalho antes, esse projeto recebeu mais atenção do que nunca. Meses após a conclusão, o desastre aconteceu. Um avião foi forçado a fazer uma aterrissagem de emergência devido a uma falha no sistema, trazendo de volta ao componente que desenhamos. Uma pequena falha de cálculo foi a causa. Nenhuma pessoa morreu. Graças a Deus, mas o dano foi severo. Processos judiciais começaram a se acumular, contratos foram cancelados, e o impacto foi rápido. Eu não tinha projetado aquela peça específica, mas era o engenheiro responsável. Eu tinha aprovado ela. Isso já era suficiente. Uma manhã, antes mesmo de terminar minha segunda xícara de café, o conselho me chamou. Ao final da reunião, eu estava desempregado. Ainda assim, eu me convenci de que ficaríamos bem. Eu tinha economias cuidadosamente administradas por anos por um consultor financeiro em quem confiava. Perder meu emprego foi doloroso, mas achei que tínhamos uma reserva. Essa ilusão não durou muito. Em poucos dias, quando tentei fazer um saque, meu consultor desapareceu. Chamadas não atendidas. E-mails que não voltavam. O escritório dele trancado. Com a ajuda de um advogado, descobri a verdade. Ele vinha malversando fundos de clientes há anos, jogando com nosso dinheiro, pegando empréstimos em nossos nomes, até deixando de pagar impostos. Tudo tinha acabado. Pior do que isso, eu fiquei endividado sem nem saber que essas dívidas existiam. Nunca vou esquecer o peso daquele momento. Meu peito parecia esmagado, minha cabeça girando com um pensamento só. Como eu ia contar para Joan? Quando finalmente contei, ela mal reagiu. Apenas me olhou como se eu fosse um estranho que destruíra a sua vida. Então ela falou, seca, e agora? A partir daquele dia, foi como se uma parede tivesse surgido entre nós. Ainda morávamos no mesmo teto, mas o calor, o sentimento de parceria que eu achava que tínhamos, tinha desaparecido. E pela primeira vez, questionei se realmente conhecia a mulher com quem tinha-me casado. O colapso veio rápido. Contratei um advogado de ponta, muito mais caro do que eu podia pagar, para ir atrás do consultor. Queria justiça, mas aprendi rapidamente que justiça não é nem rápida nem barata.
Os advogados dele enrolaram tudo interminavelmente, distorcendo culpas, fazendo-me sentir como se eu fosse o réu. As audiências me exaustiavam emocionalmente e financeiramente. Ao mesmo tempo, eu buscava desesperadamente um emprego. 15 anos de experiência, boas recomendações, mas rejeição após rejeição. Empresas diziam que eu era qualificado demais ou que estavam mudando de direção. Nunca me senti tão descartável. O silêncio entre as entrevistas era insuportável. Enquanto isso, as contas chegavam. Em casa, Joan ficava mais fria. Ela questionava tudo. O que você faz o dia todo? Quando vai arrumar um emprego de verdade? Ela não gritava, mas sua decepção cortava mais fundo do que qualquer raiva poderia. Sentia saudades da vida que tínhamos. Sentia falta do som da risada dela, mas essa vida tinha acabado. No terceiro mês, não tive escolha a não ser aceitar um emprego que pagava menos da metade do que ganhava antes. Não era horrível, mas também não era quem eu sou. O trabalho era exaustivo, as horas longas, e o salário mal cobria o básico. Nem pensar na hipoteca da nossa casa grande. Por mais que eu trabalhasse duro, parecia que eu estava afogando e a água não parava de subir. Finalmente, sentei Joan, cansado, envergonhado, e contei a verdade. Se não vendêssemos a casa, perderíamos tudo. A princípio, ela me acusou de desistir fácil demais. Mas quando chegou o aviso de execução hipotecária, ela não pôde negar a realidade. Os pais dela entraram, ou melhor, a mãe entrou. Você pode ficar no quarto de hóspedes, ela disse como se fosse um favor. Engoli meu orgulho e concordei, embora cada parte de mim gritasse para não fazer isso. Empacotamos o que Chloe pôde e nos mudamos. Desde o primeiro dia, senti-me indesejado. O pai dela fez questão de me mostrar isso. Uma noite, quando Joan estava na cozinha, ele olhou nos meus olhos e disse: "Só estou tolerando você por causa da minha filha." Não discuti. Não tinha energia para isso. Já estava pesado demais, vendendo nossa casa por ofertas insultantemente baixas, lidando com taxas legais, pagando o que podia das contas enquanto morava numa casa onde me sentia um intruso. Joan, por sua vez, seguia os dias como se nada tivesse mudado. Continuei, pintando a garagem do pai dela, ajudando onde podia, forçando-me a sorrir e ser educada enquanto por dentro eu me desmanchava. E então veio a manhã em que tudo acabou. Eu estava lá fora trabalhando. Quando entrei na cozinha, o café já tinha acabado. Pratos na pia. Joan entrou, nem me olhando, e deslizou um envelope Manila na bancada. Abri, esperando papéis sobre a casa ou o processo. Mas assim que vi o cabeçalho, meu estômago caiu. Petição de divórcio. Congelou, olhei fixamente. Finalmente consegui perguntar porquê. Ela não respondeu. Apenas se virou e saiu. Os pais dela continuaram conversando na sala, nem me olhando. Naquela noite, não consegui dormir. Pela manhã, assinei os papéis, não porque estivesse de acordo, mas porque não podia prolongar mais. Empacotei uma mochila, fui embora e liguei para um amigo. Graças a Deus. Ele me disse para dormir no sofá dele. Aquilo foi o fim do meu casamento. 8 anos se foram. Uma semana depois, mandei uma mensagem para Joan pedindo para pegar minhas ferramentas. Ela disse que estavam fora numa viagem e me deu o código para entrar. Na casa, recolhi minhas coisas, e foi aí que percebi uma pequena pilha de correspondências não abertas. Eu normalmente não mexeria nisso, mas uma carta tinha meu nome completo. O remetente era uma firma financeira privada com a qual eu nunca tinha trabalhado. Curioso, abri. Dentro, havia uma proposta de acordo extrajudicial por investimentos mal gerenciados. Queriam resolver tudo de forma discreta. Meu coração acelerou. Porque meu advogado não tinha visto isso. Tirei uma foto e enviei para ele. Ele ficou chocado também. Disse que nunca tinha recebido nada. Pegou o telefone imediatamente. Nas semanas seguintes, começaram as negociações. Para minha surpresa, as coisas evoluíram a meu favor. No final, recuperei a maior parte do dinheiro que achava perdido para sempre. Ver os números finais foi como respirar de novo depois de ficar muito tempo submerso. Mas, junto com o alívio, veio a verdade que eu não esperava. Por meio de um conhecido em comum, descobri porque Joan realmente saiu. Ela tinha estado com outra pessoa. Não sei há quanto tempo. E, honestamente, não me importava mais. Não explodi. Não exigi explicações. Não tentei machucá-la de volta. Apenas deixei ela ir. Porque, se alguém consegue descartar 8 anos tão facilmente, ela já tinha ido embora bem antes do adeus final. Com o dinheiro recuperado, não gastei à toa. Comprei uma casa modesta em um bairro tranquilo.
Sem ostentação, sem pressão, só paz. Comecei a cuidar de um jardim, vivendo de forma tranquila, e é onde estou agora. A vida não saiu como planejei, mas é minha de novo. Para quem ainda estiver ouvindo, obrigado. Estou seguindo em frente, de forma silenciosa e totalmente nos meus próprios termos.